Nesse trabalho, iremos apresentar sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, grande nome da literatura brasileira. Durante a apresentação, iremos relatar vários aspectos do livro, tais como o foco narrativo, caracterização da época em que se passa a história, caracterização do tempo e espaço, tipos de discurso utilizados na obra, caracterização dos principais personagens, enredo e a relação dos temas abordados na obra com os dos dias atuais. Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, é um grande nome da nossa literatura brasileira. Ele escreveu romances, poesias, peças de teatro, crônicas, entre outras coisas. Ele nasceu em 21 de junho de 1839 em Livramento, no Rio de Janeiro, e faleceu aos 69 anos também no Rio de Janeiro. Ele é o fundador da 23ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Ele perdeu sua mãe, sua única irmã, quando ele era bem novinho, e quem cuidou dele foi a madrinha. Tempos depois, o pai dele se casou de novo, mas ele faleceu em 1854. E daí quem ficou cuidando dele foi a sua madrasta. Ele sempre estudou em escola pública e passou a vender doces e balas para ajudar nas despesas da casa. E na adolescência ele já mostrava assim habilidades intelectuais. O seu primeiro poema publicado foi o poema Ela. E em 1860 ele foi convidado por Quintinho Boicaúva para ser redator do Diário do Rio de Janeiro. Seu primeiro livro de versos, Crisálias, foi publicado em 1864. E em 1869, ele se casou com Carolina Augusta Xavier de Novaes, que era uma portuguesa, e eles não tiveram filhos juntos. Em 1879, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado na Revista Brasileira e em 1881 ele foi publicado em livro. Em 1897, ele participou da inauguração da ABL, Academia Brasileira de Letras, e ele foi eleito o primeiro presidente. E em 1899, ele publicou uma das suas obras mais famosas, nada mais, nada menos do que Dom Casmurro. E sua esposa faleceu em 1904 e ele dedicou o seu mais famoso soneto a Carolina para ela. A gente sabe que o Machado de Assis ele foi um gênio da prosa e o maior autor do realismo brasileiro. A sua carreira pode ser dividida em duas fases, a romântica e a realista. Ele é, assim, o mestre da objetividade, da sondagem psicológica, do ceticismo e pessimismo, das digressões, da metalinguagem, intertextualidade. E todos os livros dele, ele tem a linguagem concisa e contida. Como já dito anteriormente, a carreira do Machado de Assis pode ser dividida em duas fases, a realista e a romântica. Como exemplos da fase romântica, a gente tem o poema Ela, as peças teatrais de comédia O Protocolo e o Caminho da Porta, Crisálidas, que foi o primeiro livro de versos do Machado de Assis, Ressurreição, que foi o primeiro romance, Histórias da Meia-Noite, que foi um livro de contos, e Yaya Garcia, que também foi um romance. E na fase realista a gente tem os exemplos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e Esau e Jacó. Entre os aspectos dessa obra, podemos destacar o social, que é a diferença de classes entre ricos e pobres, que é muito presente no livro, o comportamental, que é o relato dos momentos vividos contado após a morte de Brás Cubas, que é o defunto autor, o cultural, que relata os tipos e cenas comuns da sociedade carioca da época do século XIX, e o linguístico, onde o autor ele usa uma linguagem repleta de duplo sentido, de metáfora, pois ele deseja justamente criticar com ironia os romances publicados nos folhetins da época. Narrado em primeira pessoa, o romance apresenta um narrador observador, considerado o defunto autor. Em diversos momentos, Machado optou pelo recurso da interlocução, onde ela fala diretamente com o leitor da obra. As características mais marcantes desse livro é o pessimismo. Tudo é analisado a partir de uma visão negativa, seja em relação ao comportamento social ou aos dramas psicológicos dos personagens. Estrutura da obra: 160 capítulos irregulares, alguns curtos, outros maiores. Narrativa em primeira pessoa, faz jus ao título Memórias, contadas pelo protagonista. Narrativa não linear, fluxo de consciência do narrador. Faz quebra de verossimilhança, o narrador é um defunto. Narrador, observador e personagem ao mesmo tempo, que são o protagonista.
O contexto histórico que dialoga em romances e memórias póstumas de Brás Cubas é de um Brasil construído em sua urbanidade, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, capital nacional do período. De modo geral, a obra de Machado de Assis retrata os tipos de cenas comuns dessa sociedade carioca. A libertação dos escravos em 1888 e seus efeitos na vida urbana, assim como a reconstrução política brasileira a partir da proclamação da República em 1889. São alguns dos fatores históricos que permeavam o livro. Machadianino. Na obra, a gente tem dois tipos de tempo, o tempo psicológico e o tempo cronológico. A diferença entre eles é que o tempo cronológico obedece uma ordem lógica, ou seja, tem uma linha a ser seguida, como, por exemplo, a adolescência, depois a ida para Coimbra, aí o retorno. Já o tempo psicológico, o autor conta a história com digressões. A gente consegue perceber isso porque a morte é contada antes do nascimento e dos fatos da vida do personagem. A obra se passa basicamente em dois lugares, o Rio de Janeiro do século XIX e Coimbra, em Portugal. No Rio de Janeiro a gente tem alguns exemplos de lugares onde se passou, por exemplo, a Corte, Gamboa e Tijuca. E em Portugal tem Coimbra, né, que foi quando o protagonista foi enviado para lá para se graduar em Direito e se curar de uma desilusão amorosa. Aí, como exemplificação do livro, a gente pegou o trecho. Em 1822, data da independência política, torna-se prisioneiro amoroso de Marcela. O autor faz uso de discurso direto durante toda a obra. Exemplo: Virgília ouvia-me calada. Depois disse: não escaparíamos talvez, ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Outro exemplo: quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Agora falando um pouco sobre a caracterização dos personagens. Brás Cubas é o narrador protagonista, defunto autor, como ele se define. É um morto que decide retratar suas memórias de uma forma irônica, e é dessa posição que ele julga a vida humana. Cotrim é marido de Sabina, irmã de Brás Cubas. Ele é descrito como um sujeito grosseiro quando tem que lidar com os escravos. Dona Plácida, ela era ex-serviçal de Virgília e encobre o relacionamento entre a jovem e o protagonista. Eugênia foi a garota beijada pelo protagonista e depois desprezada pelo mesmo. Marcela era a garota de programa com quem Brás teve um caso quando era jovem. Nhaloló era da família de Cotrim e Sabina faz de tudo para seu irmão se casar com ela, mas a jovem morre antes da cerimônia por causa da febre amarela. Prudêncio era o antigo escravo de Brás Cubas. Após a conquista de Alforria, ele se torna proprietário de um escravo e acaba revidando todas as crueldades sofridas na sua infância. Quincas Borba era amigo de Brás Cubas e cria a filosofia do humanitismo. Virgília era mulher do político Lobo Neves e amante do protagonista. Ela teve a oportunidade de se casar com Brás Cubas, mas optou por se tornar esposa de um homem influente e, ao mesmo tempo, manter um relacionamento clandestino com um antigo namorado. Diferente de outros livros, o autor decide começar a história contando a sua morte, pois, segundo o mesmo, ele era um defunto autor. A obra se passa no final do século XIX e se trata de uma autobiografia feita pelo defunto Brás Cubas, sendo protagonista e narrador. No decorrer do livro são compartilhadas diversas histórias vividas por ele, que são contadas do ponto de vista do personagem em um tom pessimista. Entre essas histórias há um pouco sobre a sua infância, onde ele era conhecido como Menino Diabo, pois vivia aprontando e maltratando os escravos, principalmente Prudêncio, que lhe servia de montaria e para maus tratos em geral. Na escola, seu fiel amigo de traquinagens era Quincas Borba, que futuramente aparecerá no livro defendendo o humanitismo. Em sua juventude, Brás Cubas acaba se encontrando apaixonado por uma prostituta de luxo chamada Marcela, que, segundo sua própria citação no livro, o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Querendo conquistar espaço no coração de Marcela, o jovem acaba gastando fortunas de sua família para presenteá-la com roupas e acessórios de luxo, mas após seu pai descobrir os grandes saques indevidos no banco, mandou o filho para a Europa no intuito de estudar leis e garantir o título de bacharel em Coimbra. Com o diploma em mãos, Brás voltou para o Brasil e, chegando ao Rio, presenciou a morte de sua amada mãe, acontecimento que o abalou tanto a ponto de lhe fazer ficar totalmente sozinho durante 7 dias em uma chácara da família na Tijuca.
Após sua volta, Brás Cubas se envolve em seu segundo amor. Ele namorava Virgília, parente de um ministro da corte, que junto ao pai do jovem vira um ótimo futuro político que esse casamento traria. No entanto, a jovem moça acaba se apaixonando por Lobo Neves, que não tira apenas Virgília de Brás, mas também a sua oportunidade de candidatura para deputado. O pai de Brás, após saber do fracasso dos planos para o filho, acaba adoecendo e morrendo de desgosto. Em um reencontro que teve com Virgínia, Brás Cubas notou que estava ainda mais interessado pela moça, e após diversos encontros, os dois decidiram que iriam se encontrar em uma casinha onde ninguém os visse. Mas ao passar do tempo, Lobo Neves começou a desconfiar que sua mulher estava lhe traindo. Para as desconfianças acabarem, Brás Cubas deu o dever de cuidar da casa para Dona Plácida, uma senhora conhecida de Virgília, que recebia algumas contribuições de dinheiro por Cubas. Por conta da carreira política de Lobo Neves, acaba surgindo uma proposta irrecusável para ele e a mulher se mudarem para o norte, deixando o autor totalmente arrasado pelo fato de ter que se despedir de seu amor. Mas essa tristeza dura pouco tempo, pois Lobo Neves convida Cubas para ir morar com eles e assumir o papel de seu secretário, e sem pensar duas vezes, o mesmo aceita a proposta. Porém, o que ninguém esperava era que a viagem seria cancelada por motivos particulares de Lobo. O caso de adultério passou a acontecer com mais frequência, trazendo então a notícia de que Virgília estava esperando um filho, mas que após alguns meses houvera diversas complicações e um aborto espontâneo acabou com o sonho de Brás Cubas de ser pai. Em uma ida à casinha separada apenas para o casal, Virgília contou para Cubas que alguém havia mandado uma carta anônima para seu marido, contando-lhe sobre as diversas vezes em que viram a moça com o autor, o que lhe causara muito medo de continuar a ter esses encontros, chegando à conclusão que era melhor dar um tempo. Após esse tempo de pausa estabelecida pela jovem, a sede de sentir aquele amor de novo veio à tona, e Virgília combinou que a volta dos encontros estava permitida. Porém, certo dia em que o casal de amantes estava colocando um ponto final no relacionamento, Lobo Neves, que enquanto passava na rua, viu Dona Plácida na janela, decidiu entrar para vasculhar a casa. E enquanto o Brás Cubas estava escondido em um quarto, a senhora inventou a desculpa de que Virgília fora lhe fazer uma visita, mas que já estava de saída. Dona Plácida, preocupada com o que aconteceria quando o casal chegasse em casa, foi-lhes fazer uma visita, e na volta trouxe um bilhete de Virgília para seu amante, onde dizia que Lobo Neves não havia feito nada, mas que ele estava muito sério, então era melhor que eles dobrassem o cuidado. Depois de tempo sem notícias, Cubas descobre que o casal iria se mudar para o norte para fins políticos, e infelizmente teve que se despedir de seu grande amor. Brás Cubas chegou a se envolver com outra jovem, a Loló, mas a mesma foi morta pela febre amarela aos 19 anos, antes mesmo de se casar com o autor, que ficou muito abalado com tal acontecimento, mas por sorte tinha seu velho amigo Quincas Borba, que havia retornado já fazia um tempo à vida de Cubas, e que lhe ensinava sobre sua filosofia chamada humanitismo e encorajava o autor a viver, seguir alguma carreira, mas nada que Brás Cubas fazia era tão bom ao ponto de se orgulhar. Ao passar do tempo, Cubas presenciou a morte de Dona Plácida, de Lobo Neves, de Marcela e até mesmo de seu grande amigo Quincas Borba, que estava em um estado sério de demência. O protagonista morreu no ano de 1869, aos 64 anos, em uma chácara no Catumpi, um bairro do Rio de Janeiro. Sua cerimônia fúnebre foi presenciada por um grupo de 11 amigos. Entre eles estavam sua irmã Sabina, esposa de Cotrim. Bas conta ao leitor que no atestado de óbito consta que ele morreu de pneumonia. No último capítulo, o autor conta que não conseguiu ser ministro, não alcançou a celebridade, não se casou, mas pelo menos não precisou comprar um pão com o suor de seu trabalho, não enlouqueceu como seu amigo e nem morreu pedindo esmolas. E o autor ainda cita algo que lhe dá saldos. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Desigualdade social. A desigualdade social é presente na época do livro e na época, que relata que Brás Cubas era de uma família muito rica e tinha empregados muito pobres que dependiam muito dele, que era considerado a escravidão. A escravidão também é o tema abordado, porque é citado no livro que Brás Cubas tinha um brinquedo de estimação, um escravo da mesma idade que ele, e que não só ele, mas todos os outros sofriam de todos os maus tratos pelos mais ricos. A escravidão, hoje em dia, é proibida, mas ainda existem alguns casos.
Outro tema é a presença da prostituição e a presença da política. O nosso grupo aprendeu a melhorar a divisão das funções e tarefas de cada integrante e também aprendemos a utilizar de pequenos prazos de entrega de cada parte do trabalho para facilitar e agilizar o desenvolvimento dele. Opinião do grupo sobre a obra lida e apresentada. A obra é bem interessante, apesar de não seguir o tempo cronológico comum, é fácil de entender. Como a primeira obra realista de Machado de Assis, pode-se perceber que ele fez um belo trabalho. O autor utiliza na história o pessimismo, a ironia, o humor e a crítica social. O pessimismo na obra se revela quando Brás Cubas tenta uma vida política e fracassa, porém, isso não o atinge. Já a ironia está presente em um trecho onde ele explica o porquê de começar a história pela sua morte, e por fim temos a crítica social, com um leve humor e ironia quando ele aborda sobre questões da sociedade burguesa da época. Com esse trabalho, pudemos aprender mais sobre Machado de Assis e suas obras, em especial Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aprendemos também como fazer nosso grupo ser mais funcional desenvolvendo seminários. A obra em si traz uma reflexão sobre a sociedade da época de uma forma não tão agressiva, o que é muito interessante. E pela história não seguir uma ordem cronológica comum, se torna muito mais intrigante para os leitores.